Olá, iniciamos mais um episódio da série Espírita As Potências da Alma, onde estamos estudando o pensamento do escritor e filósofo espírita Leon Denis, em sua obra O Problema do Ser e do Destino. E esta série destaca a terceira parte dessa obra, importantíssima, onde ele estuda justamente as potências da alma. Estamos aqui trabalhando episódios de 15 a 20 minutos nesta série que vai ao ar semanalmente. E convidando a você para nos acompanhar, porque no episódio passado nós estudamos sobre o tema crer e amar. E agora nós vamos entrar para o tema disciplina do pensamento. E como temos feito, nós vamos destacar o pensamento de Leon Denis, realizando então os nossos comentários, sempre através dos princípios que formam o Espiritismo ou doutrina espírita. O primeiro destaque do texto de Leon Denis é o seguinte: o pensamento é criador. Não atua somente em torno de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações e, com ele, construímos, dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Muito bem, vamos compreender então este pensamento de Leon Denis, que é muito importante, onde ele inicia logo uma afirmação: o pensamento é criador. E nós, seres humanos, não paramos de pensar. Nós estamos pensando sempre, o tempo todo, mesmo quando estamos em repouso. Porque, em verdade, o repouso é do corpo físico, que é o instrumento da alma ou espírito, o ser individual, sobrevivente que somos. Por isso, nunca paramos de pensar e criar ideias, criar imagens, ideais e assim por diante. E ele lembra aqui que em torno de nós existem muitos pensamentos e, portanto, somos influenciados por eles, tanto para o bem quanto para o mal. Entretanto, nós também somos influenciadores através dos nossos pensamentos dos outros. E essa influenciação, ela dependerá sempre da lei de sintonia, ou seja, de sintonizarmos com este ou com aquele tipo de pensamento. E os pensamentos podem gerar uma vida grandiosa, uma vida futura bela, dependendo daquilo que estamos projetando através da nossa mente. E ele diz então que é através do pensamento que nos modelamos. E modelamos o perispírito, o corpo espiritual que é pré-existente e sobrevivente a este corpo físico. Sabemos que o perispírito é plasticizante, ele é moldável pelas energias do pensamento. Por isso, então, o pensamento é criador, como nos diz aqui Leon Denis. Vamos a mais um destaque do seu texto. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Por ele suas obras irradiam e se perpetuam através dos séculos. E é por isso que os grandes pensadores da humanidade, livres pensadores, filósofos de todas as épocas, inclusive de épocas de civilizações mais antigas, como, por exemplo, da Grécia Antiga, é por isso que todos eles, até hoje, são lembrados pela grandiosidade e profundidade dos seus pensamentos, dos seus discursos, dos seus textos.
e é isso que efetivamente vai nos marcar na história humana e também divina. Diz ainda Leon Denis: as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas. Atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. Uma obra, muitas vezes inconsciente, elabora-se. 1000 obreiros misteriosos trabalham na sombra. Nas profundezas da alma esboça-se um destino. Vibrações do nosso pensamento. Nós estamos aqui rodeados por fluidos, energias. O nosso pensamento é energia e atua sobre esses fluidos, e não apenas sobre eles, sobre o perispírito ou o corpo espiritual, mas atua também sobre o nosso organismo fisiológico. Muitas vezes, esse trabalho que realizamos, e tem razão ao dizer isto Leon Denis, ele é inconsciente, porque nós não ficamos pensando sobre isso. Mas à medida em que elaboramos pensamentos contínuos ligados ao amor, ao bem, ao belo, vamos projetando para nós mesmos e para tudo que nos cerca esse amor, esse bem e esse belo. E é isso que nos faz chegar de forma mais rápida à perfeição. Diz ainda Leon Denis: se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se, pouco a pouco, das qualidades de nosso pensamento. É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos, melhor do que se pode exprimir, a gravidade e a grandeza da mais humilde das existências. Nós espíritas estudamos muito a oração ou prece e damos grande importância a ela, e sabemos que a verdadeira oração é aquela que sai do fundo da alma, com sentimento, com fé verdadeira. E quem já chegou a esse ponto ao realizar uma oração, sabe muito bem que somos envolvidos por energias externas que nos provocam estremecimentos, calafrios. Somos envolvidos de uma forma muito benéfica. São essas energias sutis, espirituais, que movimentamos com o nosso próprio pensamento e atraindo os bons espíritos para nós. E com isso, vamos embelezando cada vez mais a nossa alma, o ser consciente, individual e destinado à perfeição que somos. Então, pensamento mais oração, com fé, com sentimento, nos embeleza, nos eleva acima da matéria. Mas ainda neste estudo sobre a disciplina do pensamento, vai nos dizer aqui Leon Denis: a fiscalização dos pensamentos implica a fiscalização dos atos, porque se uns são bons, os outros sê-lo-ão igualmente, e todo o nosso procedimento achar-se-á regulado por uma concatenação harmônica. Todavia, se nossos atos são bons e nossos pensamentos maus, apenas haverá uma falsa aparência do bem e continuaremos a trazer em nós um foco malfazejo, cujas influências, mais cedo ou mais tarde, derramar-se-ão fatalmente sobre a nossa vida. Em outras palavras, Leon Denis
está provocando em nós uma reflexão sobre a hipocrisia. Porque muitas vezes nossas palavras e atos exprimem algo que não está no nosso pensamento. Ou seja, nós podemos ser bondosos, tolerantes com alguém, mas ao mesmo tempo estamos pensando mal desse alguém. Entretanto, Leon Denis nos lembra, à luz da doutrina espírita, que isso traz consequências para nós mesmos. Por isso, nosso Mestre Jesus nos alertou que nós não podemos ser um túmulo pintado de branco por fora, todo formoso, mas cheio de podridão por dentro. É a hipocrisia. Portanto, os nossos atos precisam verdadeiramente refletir os nossos pensamentos. E, naturalmente, que precisamos então ter pensamentos bons para termos atos bons, sinceros e verdadeiros. Finalizando, destacamos aqui do pensamento de Leon Denis. É necessário escolhermos com cuidado nossas leituras, depois amadurecê-las e assimilar-lhes a quintessência. Em geral, lê-se demais, lê-se depressa e não se medita. Seria preferível ler menos e refletir mais no que se leu. É um meio seguro de fortalecer nossa inteligência, de colher os frutos de sabedoria e beleza que podem conter nossas leituras. Nisso, como em todas as coisas, o belo atrai e gera o belo. Do mesmo modo que a bondade atrai a felicidade, como o mal atrai o sofrimento. Em tempos digitais, virtuais, que estamos vivendo, de comunicação rápida e instantânea, precisamos tomar muito cuidado com isso, porque muitas vezes ficamos na superfície das leituras, das postagens de redes sociais, mas não podemos esquecer que o livro é fundamental. E não importa se impresso, o chamado livro físico, ou virtual, o chamado livro digital. Ler, mas ler com calma, ler meditando, ler fazendo anotações, ler para reter apenas aquilo que é bom. Esse é um exercício para disciplinarmos o pensamento e assim gerarmos o belo, gerarmos o bem e atrairmos o belo e o bem. Portanto, precisamos saber escolher as nossas leituras. Muito bem, estudamos neste episódio o tema Disciplina do Pensamento, trazido por Leon Denis na terceira parte da sua magnífica obra O Problema do Ser e do Destino. Nós vamos continuar a desdobrar aqui os aprendizados sobre as potências da alma no próximo episódio, que estamos já convidando você a estar conosco. É o episódio número 11, quando vamos conversar sobre a reforma do caráter. Grande abraço a você, paz no seu coração e até o próximo episódio de As Potências da Alma.